Peraí, Pentágono. sim, mas isso é Isso do aí é que a Pentágono. gente já está saindo do Trump e devia permanecer nele, talvez. Porque isso aqui tem a ver com ele, né? Jornalistas abandonam o Pentágono. Que história que Não, foi mas, essa aí aí, que eu tô por fora? mas aí vamos explicar o seguinte: é o seguinte, o Pentágono disse agora que a imprensa, para continuar cobrindo o Pentágono, que é o grande, vamos dizer, a grande cabeça da defesa americana, os jornalistas não podiam mais fazer perguntas, nem apurar, principalmente, informações que o Pentágono não liberasse. Ou seja, o jornalismo teria que virar uma coisa oficial ali. Você não apura nada aqui. Se você quiser saber de alguma coisa, você pergunta, se a gente quiser responder, a gente responde, senão não. Agora, sair por aí apurando, mesmo sem a gente dizer, e usando essas informações para fazer reportagens, notícias, de jeito nenhum. Aí você teve uma reação muito forte dos principais canais de jornalismo Veículos. dos Estados Unidos, New York Times, a Claro. própria Fox News de direita, mas enfim, todos eles mandaram os seus jornalistas credenciados no Pentágono a devolverem as credenciais. Ah, é assim? E é assim logo no berço da democracia, no país onde a democracia teria sido inventada, porque não foi lá, foi na Grécia, mas tudo bem. Não, devolvo, não vamos cobrir isso. Isso é o que a imprensa brasileira deveria ter feito e levou muito tempo para fazer, no caso do famoso cercadinho do Bolsonaro, lá no Palácio da Alvorada. Ele inventou aquele cercadinho, né? Vocês devem se lembrar disso, não é? Onde era só para responder a pergunta dos seus devotos e deixar a imprensa de fora, porque a imprensa antigamente ficava naquele cercadinho e ficava fazendo pergunta que aborreciam muito o democrata Jair Bolsonaro, muito, como a imprensa americana também aborrece muito o senhor Trump. Trump. O senhor Trump. Então a imprensa brasileira ficou ali durante meses, meses, e só quem podia perguntar eram os bolsonaristas. E esse pessoal do cercadinho, que era tudo bolsonarista, eles faziam inclusive perguntas encomendadas pela assessoria do Bolsonaro. Bolsonaro chegou a esse requinte, o Trump ainda não chegou. Mas o Bolsonaro chegou a esse requinte. E, puxa, levou muito tempo até que a imprensa decidisse que não, olha, não vamos mais para essa palhaçada, não vamos mais ser figurantes de um circo do Bolsonaro. A imprensa americana, talvez mais escolada do que a gente, do que a nossa, já fez isso dele agora. Ah, é? Quer dizer, a gente não pode apurar informações e não pode publicar. Então, tchau e benção. Claro. Tchau e É, benção. o avião, Mas o O avião, Bolsonaro, não sei se você lembra, já na posse dele, ele já criou um cercadinho dentro do Palácio, dentro do Congresso, né? Ele foi, se eu não me engano, ele entrou no Congresso e ele colocou eu uma não sei, aí eu divisão. não Eu sei. lembro disso, só podia se Aí aproximar esse é da no sua dia da época, Guga, posse, é da sua época, não é da só minha podia época. se aproximar no dia da posse, só podia se aproximar quem era influenciador da extrema-direita. Aquele Alan dos Santos, que é um dos foragidos, fazia aquele Terça Livre, um canal de fake news que espalhava todo tipo de cascata do bolsonarista. Ele, por exemplo, pôde. Ele estava do lado do Bolsonaro. Eu lembro que na posse os jornalistas já levaram um baque. Para mim foi normal, eu entendia já o que era o bolsonarismo e o Bolsonaro. Eu já estava desde 2014, antes mesmo do Bolsonaro pensar em ser presidente. Eu já estava mostrando e denunciando esse neofascismo aí que estava surgindo com o Olavo de Carvalho e com o Bolsonaro. O olavismo, que é o embrião, na verdade, dessa extrema-direita brasileira, que tem traços do fascismo. O olavismo é que começou isso tudo. E eu já estava mostrando isso desde 2014. Então, para mim, não foi surpresa nenhuma, mas no dia da posse, os jornalistas ficaram surpresos em ver essa separação. Bolsonaro não deixou os jornalistas da grande mídia chegarem perto dele. Tinha já um cercadinho, que não era esse daí, mas tinha sim já um cercadinho nesse dia, da posse dele, e só pôde se aproximar a turma que serve como porta-voz do bolsonarismo, um deles o Alan dos Santos. Depois veio o cercadinho em frente ao Palácio da Alvorada, que é esse aí da foto. E E- aí todo mundo caiu na real. Falou, por que ele está tratando a imprensa assim?
Adivinha, porque a imprensa é adversária. A imprensa é inimiga de quem está distribuindo sempre fake news, mentira, distribuindo ódio, inventando que cloroquina serve para a pandemia, inventando que PT vai fechar a igreja, atacando o professor, chamando de doutrinador, atacando o jornalista, chamando artista de pedófilo. Quem faz esse tipo de discurso tem, óbvio, a grande mídia, a imprensa, o jornalista que trabalha com fato como adversário. E adversário eles Agora, lincham e perseguem. agora, a PGR, Procuradoria-Geral da República, que está pedindo aí para reabrir essas investigações sobre a tentativa de intervenção da Polícia Federal feita pelo senhor Jair Bolsonaro, ela deveria também se pronunciar sobre um processo que está lá e ela ainda não se pronunciou, que é o das joias, que está lá esquecidinho numa gaveta e tudo. Lembra disso? Porque na Claro, época que o senhor Jair Bolsonaro era presidente, e já no final da sua presidência, ele subtraiu do Estado brasileiro, porque presentes dados a partir de um certo valor a um presidente da República, ele vai para o patrimônio, vai para a gaveta, enfim, o poder do Estado brasileiro. Ele recebeu joias milionárias, a senhora Michele Bolsonaro, as pessoas escrevem, também recebeu até joias mais caras do que o Bolsonaro recebeu de presente de países daquela região ali do Oriente Médio, Arábia Saudita e outros países. E aquilo, Emirados todas Árabes, essas joias entraram como contrabando. Elas eram para ter sido declaradas declaradas na alfândega na por onde ela Receita. entrou, na Receita Federal, que foi em São Paulo. Elas chegaram pelo aeroporto de Guarulhos, não. Chegaram e entraram como contrabando. Parte das joias foi até apreendida lá, principalmente a parte das joias que eram para a Michele, porque essas chegaram com vários assessores. A do Isso Bolsonaro chegaram por meio de um ministro foi patético, né? que não teve sua bagagem revistada. E aí o senhor Jair Bolsonaro queria, porque queria pegar essas joias, e pegou essas joias para ele e para a família. Parte dessas joias até negociou nos Estados Unidos quando o caso se tornou público. Ele tentou fazer Pois dinheiro é, vendendo essas joias nos Estados Unidos, chegou a vender algumas. e aí E depois, recomprou. quando o escândalo estourou, ele recomprou as joias que ele tinha vendido nos Estados Unidos, sabendo que não podia, que não eram dele, e muito menos para ser vendidas. E aí? Até hoje, a Procuradoria-Geral da É, República não disse isso é um absurdo, vamos processá-lo, ou não vamos inocentá-lo, e aí tem que explicar por quê. Porque a Procuradoria-Geral da República é contra processar Bolsonaro pelo roubo das joias, que é isso que aconteceu. Que claro, diga, e aí que diga uma eles coisa vão ou que dizer. diga outra. Aí depois veio uma decisão agora, acho que do TCU, né, que está passando um panaço e dizendo que essas joias poderiam ser presentes Enfim, pessoais. E se acontecer, presentes mesmo que pessoais, venha não, essa num cascata, o valor que é uma coisa. É extraordinário, ridículo num valor você extraordinário, inventar não essa pode. regra. É ridículo. Mas Pois mesmo que é, inventa essa regra, o Bolsonaro sabia que estava roubando, tanto que ele levou a joia, colocou na vendeu e cueca do ministro, recomprou. quase levou, entrou escondendo, mandando o ministro colocar quase que numa cueca para esconder, entrou na mala do ministro e depois ele vendeu escondido e recomprou. E ninguém age assim se não souber E que está recomprou cometendo quando houve o um escândalo, quando crime, o né? Se não escândalo souber que está estourou. cometendo um erro. É óbvio que ele fez isso porque ele sabia que estava errado. Então, Mas, o senhor Paulo Gonet, bora agir aí, Procurador-Geral né? da Bora agir República, aí. hein? Bora agir, né, Hein? Gonê? Que é uma cara de É, pau mesmo essa é, história. Essa história é diga alguma inacreditável. coisa. Diga se você quer fechar o processo, Vem cá, interromper. tem um vídeo aqui. Não vai fazer denúncia, não. Tem um É, vídeo da Fernanda Monte. o Espera aí, que um que. vídeo que aí é a Eu nossa quero saber qual que é. surpresa. É a nossa Ah, é a surpresa surpresa? é a surpresa do fim do programa, que